Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1973. Já faz um bom tempo, é um caso bem bizarro, vocês vão ver, e que diferente, né, da maioria dos que eu trago aqui pra vocês, envolve duas pessoas, um casal de adolescentes ali, e é realmente um caso bem esquisito. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistérios, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos, não esquece de ativar o sininho de notificações também. Bora pro vídeo. Na sexta-feira, 27 de julho de 1973, o casal Mitch Weiser, de 16 anos, e Bonnie Bickwith, de 15, estavam animados para comparecer ao Watkins Glen, um grande evento que iria ocorrer no dia seguinte, a mais de 120 quilômetros de distância. Suas bandas favoritas iriam tocar naquele festival, e eles estavam ansiosos para irem. Estima-se que mais de 600 mil pessoas comparecendo, colocando o festival no livro dos recordes. Mitch morava no Brooklyn, Nova York. Ele planejava levar um de seus amigos, chamado Larry, ao show, mas a mãe de Larry não o deixou ir. Naquele dia, o Mitch conseguiu uma folga do seu estágio em um estúdio de fotografia. Como seu amigo não poderia ir, ele convidou sua namorada Bonnie, que aceitou. O casal estava junto já há um ano. Já Bonnie estava trabalhando em um acampamento de verão naquele dia. Ela pediu uma folga ao seu chefe para ir ao festival, mas ele não aceitou. Com isso, ela pediu demissão na hora e disse que voltaria para pegar os seus pertences pessoais e seu salário mais tarde. A mãe de Mitch não estava muito feliz por seu filho ir a este festival. E a irmã de Mitch também não estava gostando muito dessa ideia, as duas tentaram convencê-lo a não ir, mas ele disse que iria ir do mesmo jeito. Sua mãe deu algum dinheiro para ele e ele saiu pela porta da frente sem se despedir. Em seguida, ele se dirigiu para buscar sua namorada. Mitch pegou um ônibus para a cidade de Narrowsburg. Depois pegou um táxi para o acampamento onde sua namorada estava. Quando ele chegou lá, já era um pouco tarde. Ao chegar no acampamento, ele ligou para sua mãe para dizer que tinha chegado em segurança. Mas ele tinha gastado praticamente todo o dinheiro que tinha. Sua mãe tentou convencê-lo mais uma vez a desistir de ir ao festival, mas ele disse que as veria domingo, depois que o festival já tivesse acabado. Mitch e Bonnie planejaram pegar carona para assistir ao festival. Eles passaram a noite no acampamento e tomaram café da manhã no local, antes de partirem para o tão sonhado festival de música. Em algum momento, um homem que tinha uma caminhonete deu uma carona para eles. Eles agradeceram e seguiram para a rodovia 97, onde seguraram uma placa de papelão que Bonnie havia feito na noite anterior. O motorista olhou para trás uma última vez, e o que foi a última vez que os dois jovens foram vistos. Os pais de Mitch perceberam que algo estava errado quando ele não ligou e nem chegou em casa no domingo à noite, como ele tinha prometido na última vez que falou com sua mãe pelo telefone. No dia seguinte, a mãe de Mitch ligou para o acampamento, onde sabia que a Bonnie trabalhava, e perguntou se por algum motivo ela estava lá, mas os funcionários responderam que ela tinha saído com o namorado na sexta-feira. A irmã e o pai de Mitch dirigiram até o local onde ocorreu o festival para ver se encontravam algum sinal deles, e a mãe ficou ao lado do telefone esperando por uma ligação do filho. Ninguém encontrou nenhuma resposta. Theodore e Ray, os pais de Bonnie, estavam de férias fora da cidade. Eles não tinham ideia de que sua filha estava desaparecida naquele momento. Eles descobriram isso só na terça-feira e foram imediatamente até o acampamento. Depois eles foram até a polícia, relataram o seu desaparecimento e eles pensaram, é claro, que conseguiriam a ajuda necessária. Mas a polícia rejeitou suas preocupações, acreditando que a Bonnie era apenas mais uma adolescente que tinha ido a um show e tinha desaparecido porque ela queria. 3 dias antes de Bonnie desaparecer, ela enviou uma carta aos pais. Ela disse que estava feliz no acampamento, aproveitando a sua liberdade
e que esperava que, quando ela voltasse para casa, eles também dessem essa mesma liberdade para ela. Ela também escreveu na carta que queria viajar, então a polícia, depois de ler essa carta, tinha praticamente certeza de que ela tinha fugido porque ela queria, fugido com o namorado, e que os dois estavam bem e que não tinha nenhum motivo ali para se preocupar. Então, os pais acabaram confiando na polícia e acreditaram que logo eles voltariam para casa. Só que as aulas se aproximaram e não teve nenhum sinal deles. Então agora os pais tinham certeza absoluta de que tinha alguma coisa muito errada. Mitch foi descrito como um jovem doce, com cabelo na altura dos ombros, sempre preso em um rabo de cavalo. Ele usava óculos e tinha olhos castanhos. Ele adorava jogar beisebol, fotografia e a banda Grateful Dead, até mesmo batizando um de seus cachorros como Casey Jones, em homenagem a uma das músicas da banda. Seus amigos achavam que ele era muito corajoso e rebelde. Sua irmã o descreveu como um garoto talentoso, que gostava de escrever poemas e sempre guardava os ingressos dos shows que ia. Bonnie era uma garota pequena com longos cabelos castanhos e rosto sardento. Amigos a descreviam como espírito livre, doce, inteligente e destemida. Uma de suas bandas favoritas era The Waltman Brothers. Ela era uma jovem muito inteligente que estava na lista dos superdotados da escola, assim como Mitch. Mitch e Bonnie se conheceram enquanto estudavam na John Dewey High School, no Brooklyn, para alunos superdotados. Ambos eram alunos do quadro de honra, com médias altas, e ambos tinham metas e planos para o futuro. Então, ninguém que os conhecia pensava que eles desapareceriam voluntariamente. Mitch planejava concluir algum curso, ele também já estava pensando em ir para a faculdade do Brooklyn, então ele estava ali, estava cheio de planos e não fazia muito sentido. Mas a polícia descobriu mais uma coisa que deixou eles com praticamente certeza de que os adolescentes tinham fugido porque queriam. Mitch e Bonnie trocaram alianças de casamento sem que seus pais soubessem. Então a polícia tinha praticamente certeza de que eles fugiram para se casar, enfim, viver a vida deles juntos. 6 semanas após o desaparecimento de Mitch e Bonnie, a polícia ainda estava cética e acreditava que os dois haviam fugido. Então, para eles, não precisava de uma investigação. Os pais fizeram vários pedidos à polícia para iniciar uma investigação, mas todos foram negados. Isso levou ambos os pais a iniciarem as suas próprias investigações e a agirem sozinhos para divulgar o desaparecimento dos filhos. Nunca houve realmente uma investigação, disse a irmã mais velha de Bonnie em uma entrevista. Apesar das garantias à polícia de Nova York ao pai de Mitch de que iriam notificar outras agências policiais em todo o estado sobre o desaparecimento de seu filho, eles nunca fizeram isso. Isso resultou na falha do gabinete do xerife do condado de Sullivan em iniciar uma investigação. Naquele mesmo ano, um jornalista enviou uma carta ao comissário da polícia de Nova York na época, dizendo o seguinte: "Um tempo valioso foi perdido." Continuou dizendo que o Sr. Weiser foi tratado de forma abusiva por funcionários de seu departamento quando reclamou da falta de envio de um boletim sobre seu filho. Depois de receber a carta, o comissário Donald Cowley afirmou que uma investigação foi iniciada e seria conduzida por um oficial daquele departamento. Era necessário que houvesse um acompanhamento do caso, mas isso nunca aconteceu. Quando Mitch e Bonnie desapareceram, não havia caixas de leite com suas fotos, nem o alerta Amber, nem mandato federal exigindo que as autoridades abrissem uma investigação, nem recursos nacionais para obter serviços. Resumindo, os pais de Mitch e Bonnie estavam sozinhos. Os pais fizeram tudo o que eles podiam. Eles espalharam cartazes dos dois, eles falaram com jornais para que ali houvesse uma publicidade em cima desse desaparecimento, que mais pessoas soubessem, talvez alguém tinha visto alguma coisa. Eles foram em seitas religiosas, alguns cultos, grupos, enfim. Eles foram em tudo ali no que eles podiam para ver se encontravam alguma coisa, mas infelizmente eles não encontraram nada. Eles logo ficaram sem dinheiro durante as buscas pelos filhos. A mãe de Bonnie, Ray, procurou a ajuda de médiums. Infelizmente, a busca por Bonnie e Mitch diminuiu e praticamente desapareceu da imprensa. As famílias tentaram seguir em frente, sem nenhuma ajuda. Em 84, o presidente Ronald Reagan criou o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas,
um Centro Nacional de Informações sobre Crianças que Desapareceram e que também trabalha com o FBI e as autoridades locais e estaduais para aumentar a conscientização sobre crianças desaparecidas. Os nomes de Bonnie e Mitch foram adicionados a essa lista. Nesse ano, os pais de Mitch se mudaram para o Arizona, mas permaneceram com o mesmo número, com a esperança de que seu filho entrasse em contato. A mãe de Bonnie permaneceu na mesma casa no Brooklyn, esperando que um dia sua filha entrasse pela porta da frente. Em 1987, Sidney Weiser estava sentado em sua casa no Arizona quando o telefone tocou. Quando ele atendeu, a operadora lhe disse que havia uma ligação a cobrar de Bonnie e perguntou se ele aceitaria. Ele disse que sim, ele ficou muito animado, mas após alguns segundos de silêncio, a operadora disse que a outra parte havia desligado. Se realmente fosse a Bonnie desaparecida, ela nunca fez outra tentativa de entrar em contato com os pais de Mitch, ou com seus próprios pais. Parece provável que a ligação não passava de um trote. Em 1998, Cheryl Kagan, irmã de Bonnie, decidiu que iria investigar sozinha para saber o que tinha acontecido com sua irmã. Ela descobriu que o gabinete do xerife do condado de Sullivan e o esquadrão de pessoas desaparecidas do departamento de polícia da cidade de Nova York perderam os arquivos originais do caso, notas de investigadores, registros dentários e uma lista de testemunhas em potencial. O ex-comandante do Esquadrão de Pessoas Desaparecidas, Philip Mohaney, admitiu que foi uma vergonha para o departamento que os arquivos do caso tenham sido simplesmente perdidos. As informações dos adolescentes não foram inseridas no Centro Nacional de Informações sobre Crimes do FBI. O ex-detetive do condado de Sullivan, Anthony Soares, admitiu que não tentou encontrar testemunhas, apesar de ter o caso atribuído em 94. Ele nunca tentou entrar em contato com o investigador original do caso. Em junho de 2000, os amigos e familiares dos dois finalmente receberam uma boa notícia. Haveria novos investigadores designados para o caso. Ao mesmo tempo, uma rede de televisão estava trabalhando em uma série chamada Missing Persons. Eles planejavam apresentar o caso deles no primeiro programa. Em julho do mesmo ano, o repórter Eric Greenberg, e um médium chamado Maurice Schickler, que relatou suas visões dos adolescentes, foram enviados ao acampamento onde Bonnie trabalhava. O médium revelou que o casal foi enterrado em uma pedreira. Caminhando na floresta perto do acampamento, Maurice disse que em sua visão envolvia um veterano do Vietnã assassinando Mitch em uma colina e matando Bonnie, alguns dias depois. Ele deu alguns nomes como Wade, Wayne ou Willie, ele não tinha certeza, mas ele afirmou que o assassino ainda estava vivo, mas a polícia não conseguiu nada. 3 meses depois, Eileen Smith, um homem de 57 anos de Rhode Island, assistiu o episódio da série Missing Persons e ficou perturbado quando viu o episódio sobre o casal. Ele alegou que não conhecia Mitch e Bonnie antes, mas os conheceu quando todos estavam voltando do festival para casa. Mitch e Bonnie estavam voltando para casa depois de não conseguirem assistir ao festival. Ele se lembrou de Bonnie usando um lenço na cabeça, algo que sua irmã mais velha disse que a Bonnie fazia com frequência. Um veículo com placas da Pensilvânia deu carona para os 3. Smith disse que estava quente e o grupo parou para se refrescar em um rio, que às vezes tinha correntes perigosas. Smith disse que estava a cerca de 30 metros da margem do rio quando Bonnie e Mitch entraram. Em seguida, ele ouviu a garota gritar enquanto tentava sair da água. Mitch saltou para salvá-la, mas ambos foram arrastados rio abaixo. Smith acredita que eles se afogaram acidentalmente. Assim que os adolescentes desapareceram no rio, o Smith e também o motorista pensaram que eles não tinham nada para fazer, eles não conseguiam mais ajudar, então ficou combinado que quando o motorista chegasse até a primeira cidade ali que eles passassem, ele iria telefonar para a polícia e explicar o que aconteceu. Então ele deixou o Smith no local e acreditou que o motorista iria fazer essa ligação. Mas depois ele pensou e provavelmente o motorista nunca ligou para a polícia. Smith foi para Nova York e junto com os detetives, eles visitaram todas as pontes porque ele ainda se lembrava do local onde parou naquele dia. Embora os investigadores tenham ficado desapontados quando ele lhes disse que não estava na ponte certa.
Os detetives acreditam que Smith é uma testemunha confiável e que eles haviam chegado a uma conclusão provável no caso. Mas alguns amigos e familiares não estavam dispostos a acreditar em Smith. Eles ainda queriam provas ou que outra testemunha aparecesse, como um motorista. Os detetives começaram a verificar relatos de corpos não identificados encontrados ao longo do rio, mas eles não encontraram nada. Então, depois do 11 de setembro de 2001, os detetives que cuidavam do caso de Mitch e Bonnie foram transferidos e o caso esfriou novamente. Em 2013, o detetive do condado de Sullivan, Cyrus Barnes, recebeu uma ligação de uma mulher de 51 anos da Flórida. A mulher e sua família moravam em Wayne, Nova York, a cerca de 32 quilômetros onde ocorreu o festival naquela época. Ela disse aos detetives que pensava que seu pai havia assassinado Mitch e Bonnie. Ela contou aos detetives que aos 11 anos estava com o pai em um restaurante e se aproximou de uma mesa onde o garoto estava sentado e perguntou seu nome. O menino respondeu que seu nome era Mitchell. Ela também observou que o garoto parecia bem agitado, desconfortável. A mulher disse aos investigadores que seu pai e outros homens agrediam ela e também outras crianças, quando ela era pequena. Ela temia que Mitch e Bonnie pudessem ter sido alvo de seu pai. Os detetives pediram ajuda à polícia estadual na investigação, incluindo até equipamentos de escavação, cães farejadores, para ver se eles encontravam alguma coisa. A polícia então escavou 2 propriedades, a casa da família, localizada em Wayne, e uma usina elétrica e a gás que estava desativada no estado de Nova York. As escavações não tiveram resultados e o pai da mulher faleceu em 2022, dificultando ainda mais o caso. Stuart, um amigo de Mitch, administra o site Mitchell e Bonnie e diz que os investigadores deveriam entrar em contato com a comunidade de investigadores online que usa métodos não tradicionais para ajudar ali, enfim, a tentar resolver esse caso tão complicado. A mãe de Bonnie sofre de Alzheimer nos dias de hoje. A irmã dela deu uma declaração bem triste uma vez, dizendo que levou a mãe para passear e ela perguntou se ela tinha mais filhos. A mãe respondeu que não. Infelizmente, ela não se lembra mais da Bonnie ou da dor que ela se portou por tantos anos. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, um caso muito estranho. A gente tem algumas teorias do que pode ter acontecido. A questão do afogamento, a gente pode pensar que alguém deu carona para eles e fez mal a eles. Enfim, é um caso muito complicado de 73. Até hoje a polícia não tem respostas, mas a gente espera que um dia alguma coisa apareça e ponha um ponto final no caso deles. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.